Bom, quem sou eu? Meu nome é Paulo Miller, certo? Eu estou à frente com mais 2 sócios da empresa Preview Arquitetura e 3D. A Preview surgiu com um casamento de 3 amigos, na verdade, 2 primos e eu, que chegamos recém-formados de São Paulo com o curso de maquete eletrônica com o Virrey do 3D Max, e a gente estava meio que brigando pela mesma fatia do bolo, certo? E a gente, por se conhecer na faculdade e ter essa afinidade aí quanto à questão de maquete eletrônica, a gente pegou e disse, não vamos brigar quanto a isso, vamos nos juntar. Daí a gente criou o escritório, focado mais no começo, por a gente ter essa dificuldade de conhecimento, de clientes, alguma coisa, a gente estava mais era fazendo maquete eletrônica. Daí, com o passar do tempo, essa maquete, o pessoal foi começando a conhecer a gente, e a gente foi começar no boca a boca divulgar, a gente fazia projetos fictícios, e fazia a maquete e saía mostrando, e daí começou a gente cavalgar nessa área de entrar para fazer realmente projetos. Na verdade, a gente deu algumas sortes, né? A arquiteto tem que dar sorte de vez em quando, e no começo sempre é mais bem-vindo, né? A sorte. A gente deu sorte de pegar coisas expressivas que foram levando a gente a fazer 1, 2, 3, 4, 5 projetos em sequência, tá? Às vezes até para o mesmo núcleo de famílias, vários familiares. A gente fez um caso no começo da nossa história do escritório, a gente fez um projeto de uma casa de um filho. No meio da obra do filho, a gente já fez da mãe, depois a gente fez da madrinha, do primo, a gente fez 4 ou 5 obras dele. Até hoje ele é cliente da gente, a gente já fez inúmeros outros estabelecimentos comerciais dele, ele é comerciante. E isso aí é importante. Daí o escritório surgiu em 2009, certo? E estamos aqui até hoje já com alguns projetos assinados aí pela cidade, mais expressivos, que eu diria assim, de mais conhecimentos do pessoal da cidade, seriam a parte de comercial que a gente já fez. A gente já fez diversos restaurantes, a gente começou fazendo Dona Guete, depois a gente fez o Casa do Churrasco, depois a gente fez Império Hot Dog e Subway do Riverside. Aí a gente fez o Bodega, que foi um barzinho legal de ter feito. Depois a gente fez o Latitude, depois o Malte. Agora a gente criou um novo conceito aí junto com o dono da Casa do Churrasco, que é o Drive Frango lá, que é o frango no ponto, que é um drive-thru de frango assado. E paralelo a isso, a gente fez também, a última que a gente fez nessa área comercial foi a reforma do A2, ali na frente do deck, que é recém-inaugurado. Então nós somos 3 sócios que estamos aqui batalhando há quase 10 anos, né, digamos assim. Assim, retorno financeiro, após a abertura do escritório, a gente não pode nem considerar assim como um retorno financeiro, né? A gente tem que estar sempre... A gente trabalha numa área que envolve tecnologia, né? Então o escritório está sempre em reforma, o escritório está sempre com alguma coisa a mais para fazer, um novo componente para comprar. Então o que na realidade a gente tem que pensar a gente tem que pagar as contas do final do mês do escritório, e a gente tem que deixar um saldo para a gente pagar as nossas contas pessoais e um saldo para fazer essas implementações no escritório, né? Então a gente tem que considerar o escritório como se fosse uma parte da sociedade. Então a gente sempre, quando pega em algum dinheiro, a gente tem a parte que reserva para estar sempre fazendo a manutenção e a ampliação e a melhoria do escritório. Na verdade, a gente nunca se sente assim, o dinheiro voltou. O dinheiro está sempre voltando e sendo reaplicado Então a gente não pode pensar nisso não. A gente tem que pegar um dinheiro, investir no escritório e fazer esse dinheiro voltar toda hora para dentro do escritório também, porque senão o escritório vai ficar defasado. A gente trabalha 95% das vezes como pessoa jurídica, né? Algumas coisas ou outras a gente não emite nota, a gente faz assim para amigo, uma coisa rapidinho, mas a maioria das coisas a gente emite nota, como pessoas jurídicas. É o seguinte, todo projeto tem sua peculiaridade, né? Então,
No global, no geral, o projeto ele é cobrado por metro quadrado, certo? E existe a complexidade de cada projeto, então não adianta a gente querer cobrar no metro quadrado um galpão de 2.000 metros, que a pessoa não vai pagar, entendeu? Então existem ponderações desse preço por metro quadrado. E aí tem várias categorias. Existe a categoria da arquitetura pura, tem a da arquitetura completa, que envolve os projetos complementares, e existe a arquitetura da parte paisagística e urbanística. Então cada setor, cada tipo de trabalho existe uma ponderação pelo preço do metro quadrado, mas é bom a gente sempre se embasar num parâmetro que englobe sempre todos os projetos que existem. Então o metro quadrado é a melhor forma de você explicar para o seu cliente o que você está cobrando dele. Então você separa o que é área urbanizada, o que é área de construção, o que é área de paisagismo. Então você cobra separadamente isso aí, ou você faz um pacote com um combo geral, né? Você dá um projeto completo com todos os complementares. Também envolve complexidade, né? Depende da grandeza e do grau de especificação, de detalhamento que isso exige. Em geral, como por exemplo uma casa, a gente pega uma casa de condomínio no Alphaville, por exemplo, existem as etapas, né? Existem a primeira conversa cliente profissional, a gente tenta captar o que é que ele está querendo, a gente pede aí um prazo de uns 15 dias, 10, 15 dias para criar aquela ideia, e aí a gente retorna o cliente para o escritório, apresenta a ideia. Aprovando-se a ideia, a partir para a parte técnica da execução de desenhos e confecção dos projetos complementares, a gente vai pela complexidade, geralmente 30 a 60 dias, dependendo do volume da coisa, certo? Sim, na verdade, a gente pode dividir em somente arquitetura, mas a gente sempre tenta vender o máximo de produtos que a gente tem disponível, né, que a gente pode ofertar para o cliente. Então, geralmente nos nossos orçamentos a gente coloca lá que a gente está vendendo a parte de arquitetura, a parte de acompanhamento, sim, a parte de detalhamento, de projeto executivo, de maquete eletrônica, e os complementares tais quais iluminação, paisagismo, ambientação. Bom, geralmente a gente gosta até de dar uma brincada com a cabeça do cliente. A gente faz a maquete eletrônica e a gente faz a planta baixa. Só que a gente não mostra de cara a maquete eletrônica, certo? A gente tenta primeiro explicar o projeto em 2D. E isso é engraçado porque a pessoa, quando é leiga, ela fica meio travada, ela fica meio agoniada sem saber o que realmente a pessoa está explicando para ela. Ela fica só balançando a cabeça e dizendo sim, sim, sim. Muitas das vezes a gente começa a fazer isso de propósito, para a gente ver a reação da pessoa quando mostra a maquete. Aí daí, quando a pessoa está meio confusa assim, a gente mostra a maquete. Aí a maquete tem um poder de convencimento e um poder de venda muito grande. Aí a partir dela, quando o cliente se relaxa, chega a postura da pessoa muda, a pessoa relaxa, olha, começa a dar opinião, aí começa a soltar assim, isso é que era isso, né? E começa a conversa flui melhor. Então a apresentação, o ponto máximo da apresentação é a apresentação da maquete. Isso é um ponto importante de se falar. Não adianta você pensar o projeto, você desenhar o projeto, você fazer a maquete do projeto como deve ser, se a mão de obra que faz ela não segue. Já houve casos que a gente chegou na obra e perguntou pela planta baixa e o mestre disse, não preciso mais olhar não, eu já decorei a planta toda. E aí, quando a gente foi olhar, dos 4 pilares que tinha na planta, ele tinha botado só 3 da cabeça dele, né? Então é meio complicado, a gente procura sempre estar, digamos, vigiando mesmo as obras, procura estar sempre em contato com os engenheiros. Existem muitos casos que a obra é feita pelo mestre de obra e aí complica mais, porque aí você se torna até um professor de planta. Não adianta você desenhar os cortes que for, as plantas que forem, se a pessoa não souber ler e entender o que aquilo está querendo dizer.
Então é meio complicado. A gente tenta lutar contra esse tipo de obra que só tem mestre de obra. A gente sempre, quando vai, questiona o dono, cadê o engenheiro? Ele é que é o responsável por estar passando as informações para o mestre, não a gente. A nossa informação é simplesmente técnica e simplesmente de visitar e, sei lá, tirar alguma dúvida assim da hora. Mas a parte técnica mesmo, quem tem que acompanhar isso daí é o engenheiro, tá? E quando a coisa começa a sair errada, você tem duas alternativas. Ou você conversa com o dono para parar e refazer da maneira certa, ou simplesmente quando a coisa está muito mesmo complicada, já aconteceu casos de eu fazer o distrato do contrato. Essa parte de divulgação, ela é uma parte que hoje em dia ela tá muito mais rápida e muito mais prática pelas redes sociais, né? Antigamente, quando não tinha isso, você teria que fazer propagandas por via de websites, era mais complicado. Hoje em dia você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o Snap, o WhatsApp também. Então tudo que você está fazendo, você está botando na sua história, você está publicando as coisas mais bacanas. E existem também os parceiros, né, que são os lojistas locais, que eles preparam anualmente suas revistas e tudo, e esse é um ponto forte também de divulgação do trabalho, porque se torna uma coisa mais profissional, né? A gente sempre procura divulgar no Instagram, Facebook e está sempre dentro das revistas. Olha, os nossos projetos, eles sempre são projetos mais, digamos assim, mais com o uso de materiais mais diferentes, né? A gente procura sempre usar um pouco do cimento queimado, seja na pintura ou seja no piso. A gente procura, nas residências de condomínio, a gente sempre na garagem a gente procura botar um elemento que a gente já virou uma assinatura nossa, que são os 3 pilares da garagem. A gente não põe só um pilar, geralmente a gente põe 3 pilares, certo? E outra característica do nosso projeto é que a gente não gosta de coisa plana, a gente não muda material em faces de parede plana. Se a parede ela muda de altura, ela muda de plano. A gente procura sempre fazer reentranças nas fachadas a fim de trocar o material mais adequado, porque existem casos aí que a gente vê arquitetura por aí que o pessoal numa parede que tem a caixa d'água não saca, a caixa d'água simplesmente a parede vira como se fosse uma escada, e a gente não gosta disso. A nossa arquitetura ela é bem volumétrica, ela tem altos e baixos, ela tem mudanças de materiais e ela procura ser lida em todas as fachadas igualmente, né? A gente, quando vai fazer um projeto, a gente pega a fachada e a gente joga as 4 fachadas em linha, ladeadas, e a gente procura ver se os materiais eles têm uma continuidade ao redor da fachada. E isso é importante. Bom, para quem está entrando no curso, é perseverança. É um curso bem trabalhoso. É um curso que no começo ele é meio... Você não sabe bem para que você está aprendendo aquelas coisas de geometria descritiva, você não sabe para que você está aprendendo a fazer no lápis, se hoje em dia existe computador, mas é uma coisa que você tem que aprender. Na verdade, para você saber fazer a coisa adequada na tecnologia de hoje, você tem que saber fazer a coisa adequada na tecnologia de ontem. Não adianta nada eu chegar aí no AutoCAD e não saber para que aquelas cores de todas as linhas do meu desenho. Então tudo tem um porquê, certo? Então o que você aprende na teoria, lá na frente se acalma e você vai pôr isso aí em prática, você vai ser cobrado. E para quem está se graduando, eu digo que bem-vindo à profissão, uma profissão muito boa. Agora é uma profissão difícil de se encaixar. Você tem que sempre procurar ter um diferencial. O mercado aí está super aquecido de arquitetos. Antigamente não tinha tanta faculdade como tem hoje em dia. E quem está entrando aí, coragem, não desista. É um trabalho bom, você trabalha com coisas de renovação, você trabalha com coisas novas. O resultado final sempre é uma coisa alegre, bonita, certo? Então é uma coisa que sempre dá um alto astral na vida de quem mexe com isso daí. Tem os seus estresses, claro, com cobra não tem prazo, cliente não tem
discernimento, que horas que ele vai te ligar num domingo à noite para te cobrar uma coisa que às vezes nem é responsabilidade tua. Mas é isso aí, quem faz o que gosta, e se você está se formando na área que gosta, quem faz o que gosta não trabalha, certo? Está sempre tendo o prazer de criar, de ver a coisa pronta, de colocar suas ideias para fora do papel. Não adianta também nada você pegar o lápis, riscar, ter uma ideia maravilhosa e aquilo ali continuar ali no papel para ninguém ver, para ninguém admirar, certo? Então você tem que tentar ao máximo colocar suas ideias para fora e concretizá-las.